E para começar o nosso papo nesse terceiro e último bloco de entrevista com Dom Rifan, falar um pouquinho sobre Papa João Paulo II, que foi muito importante na união da Igreja, de uma maneira geral. Primeiro, o senhor fale um pouquinho de Papa João Paulo II, da importância do primeiro não italiano, né? Isso, como polonês. Papa polonês. Foi uma surpresa geral, né? O Papa. Para nós aqui foi uma grande bênção, né? Porque teve aquela briga tradicionalista e tal na igreja, aquela confusão toda. E eu era sendo o porta-voz, falava muito no rádio, televisão, debates, aquela história toda. Claro, eu estava representando os outros, então eu tinha que falar aquilo tudo, né? É lógico. É claro, mas depois já me penitenciei das coisas erradas, que vem toda a briga, tem os seus excessos. Claro, né? lógico. Então, mas graças a Deus, eu também fui instrumento para tudo aquilo se normalizar. Então, portanto, eu fui a Roma no ano 2001, estive lá e discutimos bastante sobre esse problema, porque o Papa João Paulo II queria que resolvesse esse problema da divisão. E, como veio aqui, até foi Dom Fernando Guimarães, que era o padre Fernando Guimarães, veio aqui e nos convidou, vamos a Roma, escrevemos uma carta, levamos para o Papa, pedindo que ele regularizasse essa situação, porque nós somos católicos, dizíamos que éramos católicos, e queríamos o bem da igreja, e que houve aquele problema todo com o bispo e tal, no caso Dom Carlos Alberto Navarro, aquela confusão toda. Muito bem. E o Papa, graças a Deus, criou a administração apostólica, ou seja, que é uma circunscrição eclesiástica para os católicos ligados à forma antiga do rito romano, que é a disciplina e a liturgia tradicional, para que não haja mais briga dentro perfeito da comunhão da igreja. Quando eu vim de Roma, eu fui direto a Dom Carlos Alberto, que estava vivo ainda, né? Já era arcebispo de Niterói. Eu fui lá, Dom Carlos, vim aqui dizer ao senhor que aquela confusão toda que nós estávamos resolveu-se. Ele me deu um abraço muito grande, eu pedi desculpa a ele por tudo aquelas coisas que eu tinha falado. Ele falou, não, esquece isso, agora já está tudo em paz e pronto. E ele teve a grande humildade e magnanimidade de vir quando houve na Catedral de Campos, no dia 18 de janeiro de 2002, veio o cardeal de Roma em nome do Papa, estavam os bispos ali, e Dom Carlos Alberto veio, Dom Eugênio Salles também, o cardeal Dom Eugênio Salles, vários bispos vieram, e ele assistiu à plena regularização da nossa situação, foi lá na Catedral de São Salvador, junto com Dom Licínio Rangel, que era o nosso bispo, e Dom Roberto Guimarães, e graças a Deus tudo foi solucionado. E depois Dom Carlos Alberto veio a minha ordenação episcopal, que foi no dia 18 de agosto de 2002 também, 6 meses depois, o Papa me nomeou bispo, eu fui sagrado bispo aqui em Campos, graças a Deus, ele também veio, vários bispos, e assim se solucionou, e agora com Dom Roberto Paes, estamos em perfeita comunhão, não somos iguais, porque não tem ninguém igual, mas somos em comunhão, somos a mesma igreja. Hoje mesmo à noite vamos ter uma procissão das 3 paróquias do Parque Leopoldina, a nossa igreja, que é a igreja principal da administração apostólica, a igreja do Sacro, Nossa Senhora do Rosário, e a igreja de Santa Terezinha. Os 3 vão se juntar ali na Praça da Faculdade e vamos juntos para a igreja de Santa Terezinha, onde vai ter a Santa Missa. Mostra perfeita aí a união, e Dom Roberto Paes e eu também estaremos juntos, mostra a união, portanto, dos católicos. Todos somos, embora com as diferenças litúrgicas e disciplinares, mas somos uma só igreja católica. Dom Rifan, o senhor falou agora do Dom Roberto, ele esteve aqui também, foi entrevistado pelo programa, e eu fiz uma pergunta a ele que eu vou repetir o senhor em relação ao Papa Francisco. Agora já passamos para o Papa Francisco. Papa Francisco. Mas aí, como você falou do Dom Roberto, e eu fiz a mesma pergunta a ele, ótimo, eu queria fazer essa analogia com o senhor. Porque Francisco de Assis, né, a revelação que ele tem, ele vê Cristo e ele fala com certa minha igreja. Né, se ele via na adoção do Papa, por esse nome, o primeiro Francisco, se ele via a mesma adoção, né, da missão de Francisco para si. E o Dom Roberto deu a entender que sim, que de certa maneira sim, ele estava querendo consertar coisas que estão pendentes aí na igreja, que são muito cobradas e tal. Como é que o senhor enxerga isso? Bom, cada Papa tem lá a sua feição, o seu jeito, né? A igreja já teve 200 e tantos papas, e papas de todo tipo, né? Aliás, a igreja de Nosso Senhor, aqui estou falando de modo mais teológico e mais místico, ela é blindada, né? E blindada é a prova de papa, de bispo, de padre, de cristãos. Quantos cristãos ruins que já teve, né? Você citou aí o problema das cruzadas,
Tem tanto muito cristão ruim, muito padre ruim, muito bispo ruim, muito papa ruim, Muito já ateu, teve. muito ateu ruim, muçulmano. Tem de tudo. né? Enfim, graças a Deus a igreja é blindada a isso tudo. Já teve gente ruim que passa. Enfim, os papas, cada um tem a sua feição. Você não pode comparar nem o Papa Francisco com o Papa João Paulo II, nem com o Bento XVI, não tem comparação. Você tem o Júlio II, que andava de armadura, por exemplo, em cima de um cavalo, não é do tempo do Michelangelo, aquela coisa Sim. toda. É diferente um do outro. O Papa Francisco, de fato, ele foi eleito para ver se fazia a reforma da Cúria. Porque, às vezes, a Cúria romana é muito cheia de burocracia, para conseguir falar uma coisa, para seguir um papel, como todo escritório grande, não é? Porque a Igreja Católica não é o Vaticano, hein? O pessoal fala assim, o Vaticano, mas não, peraí, o Vaticano é aquela estrutura burocrática ali. A Igreja Católica a gente chama de Santa Sé, a Santa Sé Apostólica. Isso sim, a Igreja Católica, seu magistério, seu ensinamento. Mas cada Papa tem a sua feição e usa, assim como o governo, por exemplo, nosso aqui tem os ministérios, o Papa tem as congregações. Então, Congregação de Doutrina da Fé, que só cuida de assuntos de fé, Congregação para o Clero, cuida de assuntos do clero, Congregação para os bispos, os vários setores. Então, isso tudo é Cúria Romana. Na verdade, ele foi eleito no sentido de fato, fazer uma reforma naquilo ali, tornar menos burocrático. E ele, como tomou o nome de Francisco, quis usar mais a parte assim da pobreza, um pouco de tirar as coisas externas. Isso ele faz muito. Mas a doutrina é a mesma, ele não mudou nada, nem pode, né? Ele não mudou a doutrina, continua a mesma coisa, mas deu essa feição assim. Mas é um Papa reformador, né, Dom? É um tipo Papa reformador, como foi João Paulo II também. Como foi João XXIII. Como foi Paulo VI, que fez a reforma da Cúria Romana, João XXIII. Sempre o Papa tem as suas inovações. Mas os Papas passam e a Igreja continua. Isso é que é importante. Né? Mas o carisma. Isso ele tem de agradar. Não, isso o senhor não acha que. Porque ele agradou, até eu vi evangélico emocionado com ele. Ateus emocionados com ele. Eu, quando fui a Roma, já estive 3 vezes com ele, já celebrei com ele lá. Quando eu fui, um empresário estava no avião comigo e falou assim: fala com o Papa que eu voltei para a igreja por causa dele. Hein? E, claro, quer dizer, esse lado agradável dele. E outra coisa, hein? Ali a gente vê que foi o Espírito Santo mesmo, porque ele não era assim. Ele era um tipo muito emburrado quando era cardeal de Buenos Aires. Ele não era simpático, não, muito durão com todo mundo e tal. E agora ele é sorridente e tal. Até um amigo dele, que é nosso amigo comum, falou com ele assim: ei, Francisco, o senhor não era assim não. Assim, pois é, nem eu sei porque que eu mudei. Claro, que é a ação do Espírito Santo que o mudou e o tornou mais simpático e nesse ponto agradou muito mais. Né? Uma coisa que eu vi, que foi aquela famosa entrevista dele com o Gerson Camarote, que foi muito interessante. Ele começou a entrevista, o Camarote fez uma pergunta e ele falou assim: olha, vamos acertar uma coisa. E eu acho que isso já está resolvido. Deus é brasileiro e o Papa é argentino. Não tem mais briga e discussão. Sempre foi aquela coisa, claro, o Papa é o Papa universal. Ele deixou de ser argentino para ser o Papa da igreja toda. Não tem isso. Dom Rifan, o Papa fala, a igreja hoje fala muito na participação do leigo mais ativo na vida religiosa. Como que é essa participação do leigo na igreja tradicionalista? O leigo também está exercendo mais funções do que antes? Claro, a gente, como nós estamos na mesma lei da igreja, somos da mesma igreja, nós também seguimos o direito canônico. O direito canônico, por exemplo, obriga o Conselho Econômico Paroquial. Cada paróquia precisa ter o seu conselho de leigos que vão ajudar o padre no governo econômico da sua paróquia. Então, isso também é uma coisa que nós adotamos, porque faz parte do leigo. Então, a gente procura usar sempre esse conselho de leigos para nos aconselhar. E tem as participações, nós temos as várias pastorais também, por exemplo, a pastoral da sobriedade, que é aquela para a recuperação das pessoas dependentes, são os leigos que tomam conta. Pastoral da visitação, que visita as casas, são os leigos que tomam conta. Pastoral da acolhida na igreja. Então, as várias pastorais são os leigos que, de fato, agem na igreja. É uma grande participação da igreja. Dom Rifan, eu que puxei o som lá no início para esse papo mais de teologia, agora estão Arnaldo e Marco que não querem ser da religião. Vamos para o nosso... Vamos baixar aqui na terra? O nosso papo mais mundano, enfim. Como é que o senhor está vendo aí, quer dizer, o senhor é um bispo tradicionalista. Eu não gosto desse nome não, hein? Eu sou bispo da Igreja Católica. Não, mas linha mais tradicional. Melhor dizer assim, porque negócio de ista acaba dando uma ideologia, né? Acaba marxista e tradicionalista. Capitalista. Não, peraí. Eu não tenho isso, não. Eu sou bispo católico. Sim, mas nós somos da Igreja Católica. Claro. Eu sou da linha mais tradicional. Mais conservadora, mais tradicional. Claro. O Brasil hoje vive, como vários países do mundo, um avanço do conservadorismo.
Como é que o senhor enxerga isso e para onde o senhor acha que isso está levando o Brasil e o mundo? Olha, tem coisa boa e coisa ruim. Eu acho que a volta, vamos dizer, às coisas tradicionais, isso é uma coisa boa. Não é? E voltar às coisas normais. Por exemplo, a vida de família, o respeito. Isso não é coisa tradicionalista, é coisa normal. Respeito. Nas escolas, por exemplo, ter respeito pelas visitas, respeito pelas pessoas, o próprio patriotismo, o amor pelo hino nacional, pelas coisas da pátria. Isso são coisas boas e que estão, de fato, voltando um pouco à atualidade. Por outro lado, tem também o perigo de fanatismo, o perigo de gente cabeça dura, gente que começa a fazer disso uma ideologia. Esse é o problema. A ideologia sempre estraga tudo, né? Não é? Então e o pior, a mania de ficar condenando os outros, como você falou, como o Marco Antônio falou aí. Aí eu sou adepto do hino nacional, mas o outro não presta porque o outro é isso e aquilo, é comunista. Peraí, não pode ficar condenando os outros. A gente tem que adotar o sistema e saber que nós estamos num Estado democrático, vamos dizer, de direito. Estamos no respeito a todos, nesse pluralismo, né? E o Estado é laico, saber respeitar as pessoas, como a gente respeita as pessoas de outra religião. Eu sou católico, mas eu também me trato bem com quem é muçulmano, com quem é ateu. Já tive vários encontros com muçulmanos, lá no Líbano mesmo me encontrei com vários. Aqui também a gente encontra com um protestante, me trato muito bem. Então, essa questão tem que respeitar as pessoas e respeitar o poder de decisão de cada um. Contas, mas ele está errado. Bom, peraí, isso ele vai prestar contas a Deus. Não é você que vai tomar conta de tudo, não. Você não é fiscal dos outros. Deixa lá. Você falou prestar contas a Deus. Deus está na moda, né? Deus está na moda. Tinha sumido, né? Não, desde Nietzsche, né? Acho que desde o século XIX. Mas Nietzsche matou Deus, mas ele continua vivo. Ele é que morreu. Mas também que é uma interpretação equivocada de Nietzsche, né? Nietzsche quis dizer que o homem, o super-homem, ia ser feito para um mundo industrial, e que a moral que o homem tem ali precisava ser revista e superada. Mas isso é outro papo. Agora, que também tirar de contexto é perigoso, né? Deus está morto, tem um contexto. Aquele contexto ali, ele não estava dizendo que ele matou Deus, não. Não. E outra coisa, que faz isso. Ele utiliza uma linguagem profética para escrever o Assim Falou Zaratustra, que é o livro onde ele tem essa frase. A linguagem parece... Mas que é Also sprach Zaratustra. Em alemão, não sei. Ler em português já foi difícil, Dom Ifan, que é um livro muito denso. Mas, enfim, Deus voltou à moda, assim, carga total. Inclusive estava no slogan político que foi, né, Brasil acima de tudo, até Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Virou slogan, né? Virou slogan de campanha, o slogan vitorioso na campanha presidencial. Como é que o senhor vê, como religioso e como cidadão também, eu sou um homem muito politizado, eu conheço o senhor, sei disso, como é que o senhor vê como religioso e essa coisa de Deus em slogan de campanha, o senhor vê isso com bons olhos? Não, desde que não seja manipulado e criado uma ideologia, não tem problema, como está escrito na nota, né? Eu confio em Deus, em God we trust, no dólar, como está escrito no nosso também. O senhor sabe o que estava escrito na fivela dos cintos da SS, que isso. Apertou o botão de gás dos nazistas? Exatamente. God mit uns, Deus isso, conosco. Deus está conosco. É sempre matava essa história, né? pessoas assim. Deus está conosco. Precisa saber se você está do lado de Deus. É essa história, né? Esse negócio de Deus está conosco. Quem que falou isso? Quem que te falou isso? Foi ele que falou? Você não exatamente. Pode ficar dizendo. Quem disse, Deus está do nosso lado. Quando foi Hitler que falou, você deve desconfiar, né? Desconfiar, né? Mas enfim, como é que o senhor vê isso? Eu acho que pode haver exageros. Eu acho que tem que ter cuidado para não, se você colocar Deus como que está no seu favor. Porque todo mundo que luta acha que Deus está do seu lado, né? Isso não está certo. Você que tem que ficar do lado de Deus. E quando você está do lado de Deus, quando você está do lado direito, do lado correto, do lado da bondade. Isso é você está do lado de Deus. E não dizer que Deus está do seu lado. É claro que você tem que... E sempre esse slogan está certo. Deus está acima de todos. Não é? Mas usar isso só como lema, como o Hitler usou, não é? Isso aí, Deus está conosco, Deus está do nosso lado. Mas todo mundo dizia isso. Os americanos também diziam, né? Um dia eu perguntei lá nos Estados Unidos, mas escuta uma coisa. Por que deu direito para você de ficar invadindo o país dos outros assim? Ele falou, Deus, esse país aqui é governado por Deus. Então nós podemos invadir o Iraque, invadir não sei o quê. Que isso? Quem disse que Deus está do seu lado? Que Deus é que mandou você fazer isso? Então, é um modo de manipular, não é?
Tá aí no intervalo, né? Vai todo mundo pro celular aqui, né? A pessoa que está acompanhando a gente pela transmissão aqui ao vivo no site da Folha. O site da Folha também está transmitindo, só para registrar folha1.com.br. Pelo Facebook, vê que toda hora vai pro intervalo, quase todo mundo vai pro celular. Luiz que deixa o dele ali virado de cabeça para baixo, inclusive o senhor. E o meu carregando ali também e baixinho. Isso mostra... Arnaldo é tão viciado do celular, Rafa, que ele vigia comentar o celular dos outros. Não olha só o dele, não, ele olha dos outros, cara. O meu tá aqui no bolso. Né? No intervalo, vê se pega aqui pra ver o celular. Arnaldo, você tem que ir num restaurante que abriram lá nos Estados Unidos, que você tem que deixar... Se você você deixa o celular na porta, na portaria, né? Você não entra com o celular. Se você fizer, você não é obrigado. Você pode entrar com o celular, mas todo mundo deixa porque ganha um desconto de 20% na conta. Isso eu acho uma coisa interessante, porque, genial. Por exemplo, outra coisa absurda, você vai em certo restaurante, a música altíssima. Você vai no restaurante não só para comer, mas também para conversar. Você não pode conversar porque a música está alta. Você não pode prestar todo mundo no celular. Isso está errado. Melhor é deixar o celular para lá e uma música bem suave para a gente poder conversar, porque a refeição, até desde o tempo de Cristo, é um modo também de você se confraternizar. A ceia, né? É a ceia, se confraternizar. É o ágape, né? Para se confraternizar. Mas essa questão do celular remete muito à rede social, né? Que a gente fica todo tempo conectado. E as redes sociais hoje mostram aí uma... Sociais ou antissociais, né? Exato, é isso que eu queria puxar. Essa divisão nas redes sociais que existe. Existe direita e esquerda, existe... inclusive em páginas religiosas. Por exemplo, eu sigo algumas páginas católicas, alguém vai lá e coloca uma mensagem sobre Maria. Aí alguns, não são todos, tem muitos protestantes a respeito, vão lá para criticar a fé em Maria. E depois aquilo vira uma bola de neve, porque alguns católicos vão lá também e começam a ofender a fé do outro. Essa briga entre religiões nas redes sociais, o senhor testemunha isso? Mas isso é o reflexo de como está a sociedade hoje, uma sociedade de ódio. Porque, por exemplo, o incêndio em Notre-Dame de Paris. Todo mundo lamentando, etc. Aí daí a pouquinho começa os pessimistas. É isso mesmo, foi a França que não presta, por isso que aconteceu isso. Sempre tem alguém olhando para o lado mal. É pessimismo. É um pessimismo impressionante que está em todo lugar. A pessoa não olha as coisas com otimismo, não. Só olha o lado ruim. Mas espera aí, e o lado bom, vamos olhar. Isso tira a alegria de viver. Tem gente que está sempre com a boca amarga. Isso é ruim, gente. Você que é cristão, não pode ficar com a boca amarga toda hora só vendo o lado ruim das coisas, falando mal de todo mundo, e o lado ruim dos acontecimentos. Olha o lado bom. Vamos ver. O cristão tem que ser otimista pela própria natureza, como diz lá São Paulo, alegres pela esperança. O senhor está falando das redes sociais, Arnaldo tocou esse tema que é importante também. Tem um grande pesquisador, também gostava muito de teologia, estudou muito Idade Média, que é Umberto Eco, né, italiano, semiólogo, filósofo. O Nome da Rosa, que é um livro que dialoga muito nessa contraposição de fé com razão, ali, Aristóteles, né? É muito inteligente. E ele falou, pouco antes de morrer, ele ganhou vários prêmios que ele tinha, ele era um acadêmico brilhante, né? Na Universidade de Bolonha, pouco antes de morrer. Ele falou que as redes sociais deram voz aos idiotas. Que ele quer dizer, voz aos idiotas. Não, voz aos idiotas. As redes sociais deram voz aos idiotas. Eu costumo dizer que é um palanque para quem não tem auditório, então ali você fala o que você quiser. Ele fala que a rede social, ela quer dizer, na rede social, a opinião de um prêmio Nobel tem o mesmo valor de qualquer um. E não é assim. O direito de expressão tem o mesmo valor, mas não o valor da opinião emitida. Aí ela se valoriza ou não pela quantidade de argumentos que ela traz para sustentar. Nas redes sociais, não. As redes sociais branca cor de abóbora, quer dizer, tudo a minha opinião você tem que respeitar. E não é bem assim, né? E a falta de respeito. Às vezes uma pessoa que tem gabarito para falar uma coisa, o outro contesta, mas o outro é um Zé Ninguém. Lá, sim, exatamente. Tem menor autoridade. Eu, por exemplo, como bispo, falo algumas coisas, sei que alguém vai dizer, mas você também tem isso, isso e aquilo. Com que autoridade você vai dizer? Vai contestando assim? São os argumentos frágeis, aquele argumento de quem não tem argumento, que é o que a Luiz falou, né? Deu voz a... Não, Humberto Eco, foi ou não? Não, como você acabou de citar aí, a frase do Humberto Eco. A pessoa chega e diz, é a minha opinião e na minha página você não pode escrever, porque você não pode questionar. Eu acho até que o direito da página pessoal ela pode ter, mas agora, assim... Mas a página não é pessoal, na verdade é uma não, se for rede da social. Pessoa, mas se for da pessoa, ela pode determinar quem.
Eu acho que esse negócio da rede social, bloqueio, por exemplo, não tem menor pudor. Também. Saiu da linha, pô, bloque. É. São Zuckerberg, tem essa... Não, é porque você tem aquela história, acusações políticas, fulano é ladrão. Aí, ao invés dele tentar defender aquele que ele acredita, ele diz assim, mas o seu roubou também. Ora. Você não acha que a política, aí, voltando tomando com o que o Marco falou, tomando com base o que o Marco falou, você falou do pentecostais, que é muito essa coisa de valorizar um mal. Eu não valorizo a minha virtude, a virtude daquilo que eu defendo. Eu valorizo o mal do outro. Valorizar o demônio. Eu até fico pensando, Deus é um só, né? Indivisível, tem a trindade e tal, mas Deus é uno, né? Isso, claro. É tanto demônio, eu fico com pena de Deus, que é uma covardia doida. É tanto demônio que aparece, né? Mas tem só um chefe, né? Que é o Lúcifer, né? O resto Eu sei, mas assim, é muito demônio. Agora, se houvesse bando de demônio todo, eu fico com pena de Deus. Tem um secretariado. Essa eu vou escrever alguma coisa a respeito. O secretariado do demônio. Vai cair a carapuça na cabeça de muita gente. Eu concordo com a Luísa, não parece que é da... Se Jesus vence a morte, vence o demônio, ressuscita, não é da luz demais ao pai da escuridão. Né? Exatamente. Guardião da luz, né? Fica vendo demônio em tudo quanto é lugar. Isso é um absurdo. Ele não tem tanto poder assim. Ou então eu tenho o poder que Deus permite, mas não do jeito que falam. E o pior, a qualquer doença atribuída ao demônio. Às vezes chega gente na igreja... Eu estou com dor de cabeça, eu podia fazer um exorcismo? Que isso? Que negócio é esse? Isso é um absurdo. Quer dizer, tudo é atribuído ao demônio, meu Deus. Não tem cabimento isso, não. Então, ele está valorizando demais. Mas você não acha que isso está na própria sociedade, essa coisa de, em vez de valorizar a virtude daquilo que acredita, valorizar o mal que vê naquilo que se opõe? Exatamente. Isso que você disse que existe muito na política, né? Você vê que antigamente aqueles grandes estadistas que faziam discursos bonitos. Hoje a política virou ataque, né? Um ataca o outro. Você fez isso, você fez aquilo outro lá, aí o responde de cá. Isso não tem. Porque eu fiz e ninguém fez, porque eu fiz, mas você fez errado. Isso é um absurdo. É a política que é uma política de ataque mútuo. Dom Rifé, como é que o senhor vê aí que estamos num ano véspera de ano eleitoral? Como é que o senhor está vendo aí? A gente entrevistou aqui, vamos entrevistar ainda vários pré-candidatos, o prefeito Rafael Diniz, o deputado Vladimir Garotinho, vamos entrevistar... Aliás, o Rafael Diniz volta hoje à noite. Sim, volta, é verdade, bom lembrar. Hoje, Folha no Ar, segunda edição. 18h30, com o Cláudio Nogueira. Não foi na segunda edição, como a gente anunciou na capa do jornal hoje. Mas, enfim, o Rafael, que foi e volta hoje, o Vladimir, que também é pré-candidato... Tem o Rodrigo Bacelar, que vai ver o programa, o deputado estadual, o Gil Viana também vai ver o programa, tem o Caio Viana, filho do Arnaldo. Enfim, como é que o senhor está vendo esse quadro aí, essa arrumação? Eu sei que o senhor gosta muito de política. Também. Acompanha. Como é que o senhor está vendo essa arrumação desse tabuleiro aí? O Vladimir foi lá me visitar, conversamos bastante. Falei que, olha, o Vladimir, ele se colocou à disposição para ajudar. Olha, Vladimir, o que você precisa fazer é olhar exatamente a nossa população, o pessoal mais simples. Porque os ricos têm como se defender, os pobres nem tempo sem. Você olha esse lado, falei, o bem da sociedade, enfim, o que a gente fala sempre. Com o Rafael, eu tenho sempre contato com ele, tenho falado com ele, Rafael, você tem que melhorar nesse ponto todo, principalmente a comunicação, explica melhor para as pessoas o que está acontecendo, por que você não tem feito tanta obra, que você está pagando só... Mas tem que falar, falei com o Rafael, fala, você tem que explicar, porque senão o pessoal começa a jogar pedra em você, porque você não faz nada, que não sei o quê, mas você tem que explicar o que você está fazendo. Exatamente. Claro, ele falou, eu estou sacrificando a minha carreira política para poder sanar toda essa situação, para depois eu começar a lançar as coisas. Falei, mas mostra para o povo tem direito de saber. Tem que dizer ao povo, tem que falar, comunicação, explicar. Porque, de fato, governar não é fácil, hein? Muita uma coisa é ser pedra, outra coisa é ser vidraça. Exatamente. Né? Como é que ele vai... É muita coisa para você agir e sempre tem um ponto falho, porque o ser humano é assim, é impossível. Então, sempre vai ter uma secretaria que vai falhar, algum olhar que vai falhar, e a coisa mais fácil que tem é falar mal dos outros, principalmente da autoridade. A coisa mais fácil que tem é você criticar. Mas você tem que colaborar e compreender as coisas. O senhor falou aí, eu só acho que o principal problema do governo Rafael é a comunicação? Eu acho comunicação. Devia explicar melhor tudo que ele tem feito.
como ele está fazendo o saneamento das contas, das dívidas, tudo saneamento geral de toda a máquina da prefeitura, e depois ele mostrar algumas coisas, mostrar o que tem feito, né? Que tem que valorizar. Eles estão agora com vários lançamentos. O Sol São José, que inaugura agora no final do mês. Tem um novo plano de transporte público, né, que vai ser anunciado também no próximo mês. Eu acho que tem feito coisas que é para o bem do povo. Esse verão do Farol, em parceria com o SESC, foi uma coisa elogiada também, então, né? Exatamente. Tem que olhar a educação, as escolas, melhorar sempre. Que interessante, eu tenho uma rede de escolas também, né? Eu tenho 13 escolas com 3.500 alunos. Aqui nós temos o Colégio Três Pastorinhos, temos São Geraldo. Mas a fiscalização que o Estado e a Prefeitura fazem das nossas escolas e não fazem na deles. Porque, não, tem aquele vaso que está fora do lugar ali, tem que fechar aquela porta ali. A escola particular tem que estar um brinco. Mas e da Prefeitura e do Estado? É uma bagunça só. Eles têm que usar a mesma fiscalização na fiscalização das escolas da Prefeitura e fazer que a educação seja uma coisa boa e de nível para todos os níveis da sociedade. O senhor acha que a eleição está caminhando para... Eu até fiz essa pergunta a Vladimir, né? E vou refazer o senhor. São personagens completamente diferentes. Não estou comparando os personagens, mas comparo os contextos. Né? Me parecia muito óbvio na eleição presidencial de 2018, Bolsonaro queria o PT queria Bolsonaro. E se enfrentaram, de fato foi assim, e Bolsonaro ganhou. Me parece que o Rafael quer Vladimir quer Rafael. Os dois querem esse confronto. E me parece que tudo indica que vai ser uma eleição de 2 turnos, né? A eleição municipal de 2020. O senhor vê dessa maneira? Pode ser, sim. Embora a polarização é menos, né? É menos Bolsonaro e PT com o Vladimir e Rafael. Eu acho que o Vladimir não é garotinho. O Vladimir é mais, vamos dizer, mais político. Mais calmo. Mais calmo, né? Então, já o garotinho é polêmico, ele sabe falar e tal. Eu acho que pode haver uma polarização, mas não vai ser tão radical assim, não. É? Pode ser tipo Zezé Barbosa e Eli Ribeiro Gomes. Zezé Barbosa e Rockefeller. É assim, não é tão polarizado. Bom, são A gente está indo para o final. 8h30, Tá, chegando vamos ao final lá, aqui. vamos Vou da... só mandar fazer um registro aqui. Nosso amigo Antunes Cleito acompanhando a entrevista toda. Mandou um abraço para o senhor. Obrigado. E falou que para descontrair, para perguntar ao senhor sobre acordeon, se ainda é uma prática recorrente ainda no dia a dia. Eu toco acordeon assim, para os velhinhos, para as crianças, as festinhas, assim, eu toco às vezes. Aí vai um conjunto, alguém com pandeiro, etc. Toco as músicas folclóricas. E a tecnologia? Porque a última vez que eu tive com o senhor falou muito da tecnologia, o sino no celular. Isso, a gente usa isso tudo, né? Os sinos eletrônicos, essas coisas. Eu acho que tem que usar na medida do possível, né? Sem ficar escravo delas. Como a gente usa celular, rede social, tudo isso eu uso muito, mas tem que ter cuidado, senão isso toma conta da gente e a gente não fica afogado. Bom, eu agradeço demais, porque é sempre um aprendizado incrível conversar com o Dom Rifan, de qualquer forma, né? A gente aprende de todos os assuntos. Incrível, Aloysio. Dom Rifan, eu e Dom Rifan nos tornamos amigos. Eu tenho muita admiração pela cultura dele, um homem que sempre me... E eu gosto muito de teologia, é difícil você conversar com alguém sobre teologia. Então, Dom Rifan Sofiati, que eu converso mais sobre isso. E é uma cultura, às vezes eu estou com dúvidas em algumas coisas, em história antiga, então eu ligo para ele, então a gente conversa, hoje até que está conversando menos, né, mas já conversamos muito. Isso. E é uma cultura independente de posição religiosa, que eu respeito cada uma das diferenças, mas é uma cultura invejável e uma entrevista brilhante. Parabéns, Rifan. Muito obrigado pela presença. Também. Estamos aí juntos, podendo fazer o bem, a gente está junto. Ótimo. Só me chamar. Bom, faremos um pequeno intervalo, voltaremos em instantes, eu, Aloysio e Arnaldo, inclusive com o direto da redação, e algumas notícias também, comentando algumas notícias que foram destaque hoje na Folha da Manhã. Vamos lá.